Você, pai e mãe, está procurando uma escola para o seu filho? Acabou as férias, é hora de estudar. Venha já para Mundo Encantado. Não perca tempo. Aqui nós temos aulas do maternal ao 3º ano do ensino fundamental, com turnos parcial e integral. Professores altamente qualificados, especialistas, com aulas de inglês, balé e jiu-jitsu, além de acompanhamento nutricional. São 17 anos de experiência cuidando do seu maior bem, o seu filho. Não perca tempo, venha já para a escola Mundo Encantado. Fica aqui na QL 7, Conjunto C, lote 12, Itapuã 2. O telefone é o 3467-2514. Olha, a escola muito bonita, um ambiente tranquilo, amplo, espaço muito bacana para os seus filhos, com aula de vídeo, sala de jogos, tudo para atender o seu filho com a maior qualidade, com o maior carinho do mundo. Venha já para Mundo Encantado. Hello, do you speak English? No? Oh my God, come to Yes! Não entendeu nada do que eu falei? Então vem para Yes Idiomas, fica aqui no Paranoá, em frente à quadra poliesportiva. Olha, um ambiente tranquilo, bonito, arejado, salas ambientadas, todas com ar-condicionado e também com TVs. Aqui na Yes Idiomas são 47 anos no mercado de idiomas. Olha, as aulas são todos os dias até os sábados, viu? Em turnos manhã, tarde e noite, com condições especiais para matrícula. Eu tô aqui com a coordenadora dos cursos de inglês e espanhol e ela vai falar pra gente um pouco do método de ensino, que é bem bacana e bem gostoso de aprender inglês e espanhol, né? Sim, a gente tem um método bem dinâmico, como você falou, todas as nossas salas têm TVs, a gente realmente explora o inglês de uma maneira que não fica maçante, a gente propicia o domínio de todos os âmbitos da língua e o ponto mais importante é que nós temos alunos separados pelas idades, então você não vai ter um aluno que vai ver um conteúdo que não interessa a ele. Ele vai realmente lidar com o inglês na realidade dele, no cotidiano dele, porque a gente quer um aluno que, além de falar aqui dentro, consiga falar lá fora. E para todas as idades, né? Todas as idades. A gente, inclusive, tem alunos de 4 aninhos e também tem um aluno de 87 anos. Então, é sempre tempo. Olha aí que coisa bacana, então não perca tempo. Venha para Yes Idiomas, fica aqui em frente à quadra poliesportiva do Paranoá. O telefone é o 3553-6364, o WhatsApp é o 99404-8994. Come to Yes! Foi a primeira obra de Brasília. Brasília começou aqui. Uma pequena guarita de madeira, onde a média de 5 mil homens comiam no local. O presidente vinha. Comia aqui nesse local e quando queria se divertir com mulheres, ia para a Cidade Livre, que hoje é o atual Núcleo Bandeirante. Ele começou em 1956. Meu pai, se ele estivesse vivo hoje, estaria com 90 anos. Eu tenho uma média de 44 anos aqui de barragem. Foi tombado como patrimônio histórico, mesmo o Infam não ter o respaldo de querer tombar. Houve realmente a proposta de tombamento, mas eu recusei o tombamento para que eu não viesse a ausentar do espaço. Carne de jacaré, carne de rã, cordeiro, galinha caipira, grelhados, churrascos, petiscos. De terça a domingo. De 11 da manhã às 21 horas. Minha pretensão até então é funcionar das 6 da manhã como lanchonete e fechar a casa como restaurante até a meia-noite ou até o último cliente na casa. Coisa maravilhosa é saborear um bom café, né? Você tem uma opção muito boa aqui no Paranoá, que é o café com design. Que você saboreia um delicioso café com grãos moídos na hora. Também tem cervejas artesanais aqui do Distrito Federal e uma vitrine de salgados. Olha só, você quer fazer o seu negócio, a sua casa com design perfeito? Aqui também é o seu lugar. Café com Design conta com o escritório de design Silene Ventura. Um bom lugar para você fazer bons negócios e saborear aquele delicioso café. Vamos lá?
Meu nome é Jane Klébia do Nascimento Silva, sou delegada de Polícia Civil, atuo atualmente na 6ª DP, que é a delegacia que atende Paranoá e Itapuã, em situação flagrancial, Paranoá, Itapuã, Lago Norte e Varjão. Eu vou contar um pouquinho da minha história, como é que eu cheguei a ser delegada. Eu nasci em Sobradinho, filha de nordestinos, meus pais vieram da Bahia em 1960, com aquele sonho da construção de Brasília. Tinham recém-casados e vieram a Brasília. Meu irmão nasce em 1961, no ano seguinte, e eu nasci em 63. Já eram 2, quase 3 anos de casados, meu pai resolve ir para São Paulo buscar emprego. E, infelizmente, para azar nosso, né, meu, do meu irmão e da minha mãe, ele nunca mais voltou. E aí nós começamos ali uma saga de muita dificuldade, morando em Sobradinho. Eu costumo dizer que só quem sabe o que é, como que é a dificuldade, que nasceu aqui naquela época, só tinha barraco e poeira, e era muita, não era pouca não. Mas que ali o governo costumava dar umas ajudas às pessoas. Hoje, as ajudas são financeiras, né? As pessoas recebem bolsa disso, bolsa daquilo. Aquela época era in natura, dava ali leite, fubá de milho, aveia, essas coisas. As famílias mais carentes iam lá, se apropriavam daquilo e a gente ia lutando e sobrevivendo. Minha mãe estudou no noturno, terminou o 2º grau e foi auxiliar de enfermagem. Fez um concurso, conseguiu passar para auxiliar de enfermagem. A partir daí, a vida da gente já deu uma melhorada. Antes disso, ela trabalhou em casa de família, foi costureira e nos criando. Eu fui aluna de rede pública, a vida toda na rede pública. Já aos 18 anos, terminei meu 2º grau ali com 17. Minha mãe falou que eu tinha que fazer um curso de enfermagem também, como ela, porque ela acreditava que era uma forma rápida de profissionalização. E assim foi feito. Fiz enfermagem e já aos 18 anos trabalhava na pediatria do Hospital de Sobradinho e na oncologia no HUB. É bem curioso que eu era muito jovem, com 18 anos, e tinha experiências muito pesadas, porque a oncologia há mais de 30 anos, ali 1980, 78, 80, então o câncer matava muito. Então ali eu começou a forjar a minha personalidade, na verdade. Com 18 anos, vendo aquelas pessoas que entravam, você chegava para trabalhar no dia seguinte, cadê fulano? Morreu. E naquele hospital ali, naqueles corredores, é muito interessante. Você consegue perceber como as pessoas, a humanidade, as pessoas ali ficam humildes, ficam tristes, relembram a vida, falam dos amores que não tiveram, falam dos abraços que deixaram de dar. É muito interessante. E isso, querendo ou não, para uma jovem de 18 anos, marcou muito minha vida. Então eu passei a valorizar mais a pessoa, o ser humano, o ser. Eu vi o tanto que é importante você não deixar de dar os abraços, não deixar de cumprimentar as pessoas, não guardar rancor. É uma coisa muito importante, porque no final da vida isso vai te pesar muito. E aí, nessa formação, eu senti a necessidade de avançar, de continuar estudando. Me casei muito nova, já aos 20 anos eu me casei, tive 2 filhos, um atrás do outro, como diz por aí. Tive um filho, quando um estava com 9 meses, eu engravidei do segundo. Então eu tinha 2 crianças pequenas, os 2 usando fralda, e aí trabalhava e comecei a estudar. Vim para o CEUB fazer geografia. Aí me bacharelei em geografia. Nessas alturas da minha vida, eu já tinha quase 8 anos de enfermagem e fiz um concurso para a Secretaria de Educação, que na época era a Fundação Educacional. E aí comecei a dar aula. Minha vida ainda era muito difícil. Tinha as crianças, né? Estavam ali com 3, 4 anos. E eu trabalhava na Samambaia, eu morava em Sobradinho, trabalhava na Samambaia de manhã, dava aula ali para 1º grau e 2º grau à tarde em Taguatinga. Então eu pegava ali 3 conduções, porque tinha que chegar ao plano piloto, depois para Samambaia, da Samambaia para Taguatinga, e voltava só à noite para casa. Fiz isso por um tempo, depois consegui melhorar um pouquinho. Vim trabalhando no CAN, Asa Norte, depois fui a Fercal, em Sobradinho. E da Fercal fui para Sobradinho mesmo. A minha vida já estava muito boa, porque já conseguia trabalhar e morar na mesma cidade. Mas sempre com aquelas dificuldades que a maioria das mulheres tem, né? Que é conciliar cuidado da casa, cuidado dos filhos e com estudo. Mas sempre fui muito inquieta, sempre estudando. Quando eu estive como professora, eu cheguei até o sindicato dos professores, fui diretora do sindicato por 2 gestões, era diretora do departamento jurídico. E eu saio da Secretaria de Educação
para a Polícia Civil, um concurso para agente de polícia. Fiz o concurso, passei e fui para a Polícia Civil. Quando eu entrei na Polícia Civil, eu já estava ali com próximo de, acho que 35 anos. Acho que 35 anos. E falei, agora eu vou ser delegada. Aí volto para a faculdade aos 35 anos, estudando no noturno. Eu trabalhava o dia inteiro, fazia faculdade, estudava à noite, e aí estudar mesmo. Eu trabalhava, de manhã eu estudava, à tarde eu trabalhava, saía à noite, voltava para a biblioteca, porque livros de direito são livros muito caros. Então, e eu não tinha condições de comprar aqueles livros caros, porque livro de direito é assim, mudou um artigo da lei, aquele livro está novinho, já não serve mais, já está desatualizado. Aí já vem a 11ª edição, 12ª, e assim vai. Então, eu tinha o hábito de estudar em biblioteca. Estudei 2 anos, incessantemente. Eu estudava 8 horas todos os dias. E ainda cuidava do meu filho, cuidava da minha casa. Aí o povo me pergunta, e você dormia que horas? Praticamente quase não dormia. Tomava muito café. Nessa época eu me viciei em café, tanto que eu precisava ficar acordada para estudar. Mas valeu a pena, foi muito sacrifício, muito esforço. E aí eu passo em 2 concursos de delegados. Delegado da Polícia Civil, delegado da Polícia Federal. Os concursos caminhavam juntos, precisava escolher um dos 2, acabei fazendo a opção pela Polícia Civil, porque eu já era agente de polícia. Aí, como delegada, minha vida realmente mudou, né? As portas se abriram para mim, eu pude ser controladora na Codeplan, fui convidada para ser procuradora jurídica na FAP, depois eu fui secretária de Estado de Políticas para a Criança, Adolescente e Juventude. Foi um reconhecimento ao trabalho que eu vinha desenvolvendo, que eu desenvolvi na Codeplan e desenvolvi na FAP. Fui secretária ali por quase 1 ano, depois fui administradora de Sobradinho, Sobradinho 2 e Fercal. E na delegacia, já chefiei pelo menos 2 delegacias, a 31ª e a delegacia do Paranoá, onde sou chefe hoje, chefiei 2 vezes, uma em 2011 e outra agora. Essa historinha que eu contei em 5 minutos, na verdade, são de serviço público 38 anos. Então já acumulo aí 38 anos de serviço público, já poderia, se quisesse, estar aposentada, mas nem penso na possibilidade, porque trabalho, amo trabalhar, me acostumei nesse ritmo maluco aí de trabalho intensivo, criei meus filhos, não negligenciei meus filhos por conta do estudo ou do trabalho, consegui fazer tudo ao mesmo tempo. Os meus filhos hoje, uma é jornalista, o outro, seguindo a carreira da mãe, já é delegada da Polícia Civil do DF e atua aqui no DF. Já tenho 5 netos nessa história. Então, é uma história de vida e, às vezes, eu conto para as pessoas para animá-las, para incentivá-las, para dizer que se tem alguém que viveu dificuldade, fui eu. E, apesar da dificuldade, com esforço, dedicação, boa vontade e foco, a gente consegue alcançar. Eu conto aí pelo menos uns 10 concursos públicos diferentes na minha vida e eu pude ir trilhando e escolhendo esse caminho e hoje faço o que eu amo, o que eu gosto, que é ser delegada de Polícia Civil. Eu entendo que a delegacia é a porta de entrada do poder público mais próximo das pessoas, então elas procuram delegacia para tudo. Questões cíveis, questões criminais, questões não criminais, quando elas querem orientação, quando elas estão chateadas. Tem gente que chega na delegacia e só quer conversar. Às vezes, que ela te conta uma história e você vê assim, o que tem de criminal? Não tem, mas ela queria poder público, queria um apoio. E aí você pode realmente orientar as pessoas, ajudar. Eu desenvolvo, paralelamente ao trabalho de delegacia, faço palestras pelo DF inteiro, escolhi um tema que é violência doméstica, que é um tema que eu vejo que apesar de a gente falar muito nesse assunto, ainda carece de muita orientação, as pessoas se envolverem, se sentirem responsáveis também pela diminuição da violência. Então, faço isso em faculdade, escola pública, nas empresas, nas mais diversas oportunidades. Estou ali levando e traduzindo a Lei Maria da Penha, que é considerada uma das melhores leis do mundo, e é muito completa, mas as pessoas ainda não conhecem detalhes dessa lei que possam realmente empoderá-las e ajudá-las a sair da violência. Então, esse é o trabalho que eu tenho feito. Trabalho de delegacia, trabalho de ainda cuidar da família e o trabalho de cuidar das pessoas. Então, tenho uma postura, procuro fazer diferente, que é abrir as portas da delegacia, receber todo mundo com muito carinho. Tem gente que vai à delegacia só para me dar um abraço e eu recebo, tomo um cafezinho. Por que eu acho isso importante? A aproximação da polícia com a comunidade faz melhorar o meu trabalho, redunda em proveito para nós
na verdade, mais do que para as pessoas, porque as pessoas confiam, te denunciam mais. Então, essa aproximação minha com a comunidade tem levado à resolução de muitos crimes. Então, o crime acontece, a pessoa se sente mais confortável, mais segura em conversar com a delegada. Meu telefone é público, todo mundo tem, e eu estou ali nas redes sociais, estou a partir do meu telefone pessoal, fazendo essa aproximação para realmente fazer segurança pública a partir dessa polícia comunitária que eu acredito muito. É uma certeza de vida que eu tenho. Nossa vida é feita de escolhas. Nós fazemos escolhas e convivemos com as escolhas que fazemos. E as escolhas nem sempre são fáceis, né? As possibilidades são colocadas para nós. Nós temos muito poucas possibilidades, mas a gente tem que se agarrar às melhores. Eu costumo contar uma história do local onde eu nasci, Sobradinho, ali na Quadra 9. Todos ali chegamos a Brasília, como eu falei no início, 1960 e pouquinho, então eram todos pioneiros e os filhos, né, foram crescendo junto. Então, essa amizade de bairro era muito interessante, porque você começa a crescer e você acompanha o crescimento dessas pessoas. Então, eu morava numa casa, a casa que ficava ao lado da minha casa, eu morava no 5, era o lote 4, tinha um garoto que chamava Luiz Cláudio. Ele ainda é vivo, e eu conto essa história porque ele permite, inclusive, que eu conte para as pessoas, até para que as pessoas possam pesar e entender isso que você está me falando. Então, nós ali daquela rua, todos tivemos a mesma oportunidade. Estudava na escola classe 5, escola pública, né? Eu fui filha só de mãe, né? Perdi meu pai aos 3 meses de idade. E as dificuldades que passávamos eram as mesmas. Esse jovem que cresceu comigo ali, que morava no lote confrontante com a minha casa, em muito pouco tempo se envolveu com tráfico de drogas. Depois ele praticou um homicídio. Pegou 20 anos numa condenação por homicídio. Aí ele foge do sistema prisional do DF e vai para São Paulo. Lá ele pratica outro crime de roubo e ele volta para Brasília. Quando ele chega a Brasília, ele manda um recado ali, por meio dos conhecidos comuns ali, que eu já era delegada de polícia, que ele queria se entregar para mim. Aí eu falei, não, fala para ele se entregar lá onde ele fugiu. Ele não sabe onde ele fugiu, ele que vai se entregar lá. Aí ele falou, não, ele queria que eu recebesse, porque ele tinha receio da imprensa, ou da polícia, ou de ser agredido, qualquer coisa que o valha. Então ele foi à minha delegacia, os policiais, todo mundo que chega para falar com o delegado, o policial dá uma consultada ali, quem é a pessoa, e ele tinha 5 mandados de prisão em aberto. Aí os policiais falaram, doutora, tem uma pessoa aí que quer falar com você, que tem 5 mandados de prisão. Aí eu falei, não, pode ficar tranquila que ele veio com as perninhas dele e ele realmente quer se entregar. E aí tive a oportunidade de conversar com ele, fazer o recolhimento. E o que ele me disse naquele momento? Ele falou, olha, o meu filho já está no crime, então eu quero pagar o que eu devo para cuidar do meu filho, que eu não quero que ele tenha o destino que eu tive. Então eu achei isso muito simbólico. Nós tivemos as mesmas oportunidades, mas eu fiz a escolha pelo caminho mais difícil, que é estudar no noturno, gastar horas de estudo, dormir pouco e trabalhar incessantemente. E ele fez, em tese, a escolha que foi colocada para ele. Nós tivemos a mesma oportunidade, mas ele fez a escolha pelo caminho errado, que foi o caminho da criminalidade, do tráfico de drogas, do homicídio, e terminou a vida de uma forma muito melancólica. E eu consigo contar na minha rua, assim, ó, lotes. Aí tenho mais uns 2 ou 3 lotes para frente da minha casa. Eu, quando fui administradora em Sobradinho, eu tive a oportunidade de admitir um reeducando da FUNAP, que era meu vizinho. Então, ele também envolvido com tráfico de drogas, foi preso pelo menos 3 vezes. E nós nos conhecíamos pelo nome. Mas eu estava na condição de administradora da cidade e ele de reeducando da FUNAP. Novamente, essa questão de escolhas. Então, a pobreza, na verdade, não é o naturalmente colocado como a única opção do pobre é a criminalidade. A gente sabe, e eu tenho certeza disso, que para nós a dificuldade é muito maior. Mas ainda assim há oportunidades que você pode se apegar e conseguir chegar. É a questão, como eu falei no início, de escolhas. Você precisa saber as escolhas que faz e sabendo que cada escolha tem uma consequência. Então é fazer escolhas e conviver com as escolhas que a gente faz. Então, para a pessoa pobre, para a mulher, para o negro,
as condições são muito adversas, mas ainda assim, se você buscar, você vai achar um caminho correto para chegar. E aí, se não chegar, nunca fazer opção pelo mais fácil, que é o caminho da criminalidade. O sistema no nosso país eu acho muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. Por quê? As pessoas não têm vontade, não querem, têm medo, por exemplo, de empregar alguém que tenha saído, que seja egresso do sistema prisional. Então fala, o cara foi preso, aí falta a ele oportunidade. Algumas dessas pessoas, se tivessem oportunidade, iam conseguir se reerguer, trabalhar e se incluir novamente, né? Ser uma pessoa incluída, que tem renda, que trabalha, que vai, como todos nós, buscar ali morar, criar os filhos. Mas para a maioria deles, eles não recebem essa oportunidade, não têm o apoio familiar, porque vêm de famílias destroçadas e acabam voltando para o mesmo caminho. É tão interessante, eu tenho um vizinho hoje. O filho dele começou a se envolver com crime aos 16 anos. Então, e eu chamei ele era eletricista e fazia serviço na minha casa. E conversando com ele, eu falei, olha, o senhor tem que pegar o seu filho e tirar daqui. Porque se o senhor não tirar, quando ele sair da internação, ele volta para os mesmos amigos, volta para as mesmas tarefas. O senhor precisa, como família, intervir para dar esse apoio que ele precisa. Dito e feito, não ouviu meu conselho. Então o menino saiu da internação e continuou ali com as mesmas amizades. E em pouco tempo, antes dos 18 anos, ele tomou um tiro lá no domingo e morreu. Um revide de algum outro grupo criminoso por conta de alguma coisa que ele fez. Aí o pai veio me procurar. Eu avisei para o senhor. Então, essas pessoas que saem do sistema prisional, seja maior ou menor, se ele não tiver um apoio forte da família e uma oportunidade para mudar a trajetória, ele fica no mundo do crime até morrer ou até ser preso numa pena grande e ser preso em definitivo. Então, hoje, eu acho que o apoio que é dado a essas pessoas é pequeno tanto pelo Estado quanto pela família. Agora, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira como delegada de polícia, é uma postura até difícil de defender. As pessoas falam, mas para mim não é não. Porque eu tive um professor, ele chama Sebastião Coelho, ele ainda é vivo, ainda é juiz da vara de execuções criminais, foi um professor no CEUB. E ele dizia uma frase que me marcou muito. Ele dizia que nós tínhamos um encontro marcado com o infrator. Como assim? Nós não temos nem pena de prisão perpétua, nem pena de morte. Então, a pessoa que pratica o crime, ele vai para o sistema prisional e ele vai sair de lá. Aí a pergunta é, como é que ele sai para retomar para a sociedade? No nosso sistema prisional, qualquer que seja, cada vez que ele entra, ele sai pior. Eu trabalhei 8 anos na DCA, Delegacia da Criança e Adolescente, e fui secretária da criança, então eu tenho muita experiência com isso. Um jovem hoje, por exemplo, no DF, ele vai para a unidade de internação. Ele só é internado se ele tiver reiterado as passagens, tiver praticado muitos crimes, ou por crime grave contra a vida, ou tráfico de drogas, ou um porte de arma. Então, quando ele cai, que é o termo que eles mesmos usam, né? A primeira vez, eles chegam lá muito assustados. Mas depois que ele passou ali a primeira vez, na cabeça dele é assim, não é tão ruim como eu pensava. Lá ele vai aprender outros crimes. Se ele entrou, por exemplo, por várias passagens de furto. Quando entrar lá, os que estão lá interno já vão obrigá-lo a sair, levar um recado. Vão dizer para ele assim, lá na nossa quebrada é a localidade onde eles moram, tem um fulano de tal que empresta uma arma. Existe o consórcio de arma. Já viu isso? Os presos ali, eles se associam, alguém empresta a arma e eles pagam esse empréstimo com o produto do crime. Isso ele não sabia, mas depois que ele entrou na primeira vez, ele já vai aprender isso. Então, ele, em vez de chegar lá, se reeducar e sair melhor, ele entra e sai cada vez pior. Por isso você vê uma gradação no crime. Entra primeiro com furto, daqui a pouco vai para o tráfico de drogas, depois vai para o homicídio, e é só crescendo e se avolumando. Então, fazer investimento na reeducação dessas pessoas é séria. E não é pensando nele, é pensando em nós, pensando no encontro dessas pessoas conosco. Eu tenho pego crimes, por exemplo, há menos de um mês, bem menos de um mês, talvez umas 3 semanas. Nós investigamos um crime que me marcou muito. Os
supostos criminosos ali, todos amigos, e se desentenderam, embriagados, alguma coisa assim. Eles acabaram matando um deles e seccionou, separou a cabeça, os membros, jogou cada parte para um local. Aí a pergunta que eu faço, se ele praticou um crime dessa natureza com alguém que ele se dizia amigo, imagine com nós que ele não conhece, com uma pessoa desconhecida que por algum motivo contrariar essa vontade dele. Então, a pessoa que vai para o sistema prisional, o Estado precisa se preocupar com ele para que na hora que ele saia de lá, ele saia uma pessoa melhor, porque senão nós estamos criando homens, bichos, animais, sem sentimento, sem empatia, que não sente a dor do outro e que num assalto, se alguém reagir, ele vai lá e atira. Às vezes a pessoa nem reage e ainda assim ele atira. Por quê? Essa pessoa não tem qualquer estrutura familiar, o Estado não deu qualquer base para ele acha que o único caminho que tem para ele é o crime, ele encara as pessoas como inimigo dele. Então, essa mudança de comportamento dessas pessoas depende de uma atuação forte do Estado, mas que o resultado, bom ou ruim, desse atendimento vai ser sentido por nós. Nós, pessoas comuns da sociedade, né, que passamos na rua ou que temos que trabalhar muito ou que sai cedo para trabalhar, né, e as ruas estão escuras e o criminoso está por ali para ceifar a vida dessas pessoas. Então, o sistema prisional acho que tem que ser refeito. Eu também acredito que nós precisamos endurecer. Endurecer em que sentido? Preso precisa trabalhar, mas trabalhar como as pessoas de bem trabalham, como nós trabalhamos, 8, 10, 12 horas por dia. Tem muita coisa que pode ser feita lá na internação ou nas prisões, né? Vai fazer colchão, vai fazer cadeira, vai fazer sacolinha, vai plantar hortifruti, para que ele pense o seguinte, ó, se eu for preso, minha vida não vai ser fácil, porque lá eu vou trabalhar muito, porque ele não trabalha fora, eu vou trabalhar lá dentro. Então, acredito que o trabalho dá dignidade a esse preso, o trabalho devolve um pouco do gasto que é feito com ele para a sociedade e cria um pouco mais de dificuldade para que as pessoas sintam e tenham medo de ser preso. Não quero ser preso, porque hoje em dia, ao que parece, da forma como está o sistema prisional, que não recupera e eles ainda não estão preocupados em serem presos. E a gente vê na ciência política, ensina isso para a gente. Nós precisamos ter medo, temer. Só o temor é que vai nos fazer nos abster de alguma prática. Então, acho que muita coisa tem que ser repensada aí. A forma como os presos são reeducados, que para mim a reeducação inexiste, eles acabam sendo educados, mas para o crime. Entram lá e saem de lá pior do que a forma como ele entrou. E só quem sofre com isso somos nós, a sociedade, que vitima pessoas aí que a gente sofre e chora junto com as famílias, né, que são vitimadas por esse mundo do crime. É bem sério essa questão da violência doméstica. É uma coisa estrutural, é uma coisa social. Nós, eu falo nós todos, né, nós somos criados entendendo assim, ó, que tem lugar de mulher e tem lugar do homem. Isso pega para a mulher, isso não pega para o homem. E por incrível que pareça, essa cultura, né, faz alimentar o que hoje chamam de masculinidade tóxica. É um nome bonito para dizer assim, é o machão, é o machismo, né, que a gente consegue alimentar como? Por frases, pensamentos, passa de pai para filho. Por exemplo, se um casal tem 2 filhos, um homem e uma mulher. Se o rapaz sai muito, namora 4, 5, 6 mulheres, a família fica feliz, fala, nossa, meu filho é um garanhão, tá pegando geral. Agora, se a filha, né, se envolve ali com 3, 4 homens diferentes, tanto a família quanto os outros vão dizer o quê? Nossa, você... E vai usar esses palavrões, esses nomes feios, para dizer assim, você não é bem vista, né? E fala, minha filha, cuidado, que senão você vai ficar mal vista. Aí essa coisa assim, eu só dei um exemplo, mas são muitos exemplos que vão fazer com que nós coloquemos mulheres e homens em caixinhas diferentes. Aí quando vem um relacionamento, que os homens se casam, eles estão esperando da mulher aquele comportamento que ele aprendeu. Quando ela começa a pensar, querer alguma coisa diferente do que ele quer, ou ter algum sonho, por exemplo, de estudar ou de trabalhar, que não o envolva, ele fala, opa, você não pode pensar, porque aqui na casa quem manda sou eu, a última palavra é minha, eu sou o chefe da casa. E esse sentimento faz com que o homem, para aquela mulher que pensa, que fala, que quer trabalhar, que tem vontade própria,
E ele foi ensinado o quê? Que é minha mulher. E esse minha, assim, minha mulher, como é meu carro, como é minha TV, né, como são meus objetos. Só faz o que eu quero, o que eu mando. E quando ela contraria isso, ele acaba xingando, tentando diminuir a autoestima dela, né? Você é feia, você é gorda, ninguém te quer. Se você não estiver comigo, não está com mais ninguém. E alguns partem para aquela forma mais agressiva ainda. Bate na mulher e, quando não, acabam matando. Então, nós nos deparamos com muito crime de feminicídio, né? As mulheres são mortas, em regra, pelos seus companheiros. Alguém que deveria cuidar, deveria amar, deveria proteger, é aquele que está matando. Aí a pergunta é, por que ele mata? Porque socialmente nós criamos alguns conceitos que são passados de pai para filho, que dizem que ele tem o lugar de chefe e que essa mulher não pode pensar e nem contrariar o que ele pensa. Então a gente precisa entender que as pessoas são livres, o respeito tem que ser exercido, que quando duas pessoas se juntam é para amar, criar filhos, crescer juntos, e não para ser um dono do outro. E dono a ponto de, se contrariou minha vontade, eu posso bater, eu posso xingar, eu posso espancar. E hoje, essa nossa sociedade machista alimenta isso. E as famílias, por exemplo, quando tem uma jovem que é agredida, que o marido bate, maltrata na frente das pessoas, as famílias dizem o seguinte, olha, ninguém se mete não, que isso é entre eles, o casal vai se resolver. Quando chegou no momento da agressão, o casal não se resolve mais sozinho. Então o casal está precisando de ajuda. Nós tivemos um feminicídio aqui no Itapuã há alguns dias. E era exatamente isso, uma menina de 22 anos, deixou uma filhinha de 3, foi morta pelo ex-companheiro. Por quê? Em algum momento ela falou, não aguento mais, não quero mais ser agredida, não quero mais esse relacionamento. Aí ele falou o quê? Não me quer mais, então não fica comigo, não fica com mais ninguém. E acabou ela sendo atraída, ou ela foi à casa dele buscar os pertences, e ali ele acabou matando ela. Ela, com medo desse comportamento agressivo, levou em companhia o padrasto e uma amiga, e ainda assim ele conseguiu matar o padrasto, matou ela e a amiga saiu correndo, conseguiu escapar. Porque ele só sentiu na sua masculinidade, no seu machismo ali, no seu ego, machucado, porque a mulher disse que não queria mais. Então eles acabam resolvendo dessa forma violenta que é com a morte. Então esses comportamentos que nós nos assustamos, né, são alimentados por coisas que a gente vai dizendo todos os dias e criando nossos filhos. Dessa forma, né? Imaginando que o homem é senhor de todas as coisas, inclusive das esposas e dos filhos, e quase que dando esse direito de ele agredir. Quando nós vemos hoje, por exemplo, um estuprador, né? Há essa repugnância, todo mundo tem pavor. Esse mesmo sentimento nós temos que ter em relação ao homem que agride, ao agressor de mulheres. Porque hoje ainda é confortável para o homem agredir a mulher e fica de bom moço. Fala, não, ele é um bom pai, né, cuida bem das crianças. Ele só bate na mulher, mas ele é um bom profissional, né, um bom chefe de família. Não é. Se ele maltrata e agride a esposa, ele não é boa pessoa. Então, essas questões são de comportamento social. Então, a sociedade tem que evoluir e começar a tratar essas pessoas também com repugnância, para que realmente ele se sinta constrangido. Quando houver constrangimento contra aquele homem que bate, que agride, nós vamos conseguir diminuir a violência contra as mulheres. Então, violência contra a mulher é só a falta de respeito. A gente tem que exercitar o respeito. Respeitar o jeito dela se vestir, respeitar o jeito dela pensar, respeitar as vontades que ela tem. Então, a partir daí, nós vamos conseguir diminuir esses índices que são absurdos. Os índices de violência são absurdos. Nós somos o 5º país no mundo mais violento para as mulheres. Então, isso precisa mudar. Como é que a gente muda isso? Com educação. A educação em casa, a educação na escola. A escola tem que se preparar para tratar de violência doméstica já com adolescente, em tenra idade. Porque são esses adolescentes que vão ser os pais, né? E elas vão ser as mães, vão ser os futuros casais. Então, já no namoro, eles começam a exercitar essa questão aí da violência contra as meninas e elas não percebem. Proíbe usar aquela roupa, proíbe ser amigo de fulano e de fulana, pega o celular e fiscaliza, quando não gosta quebra o celular. Então isso aí já é um treinamento para a vida adulta. Então a gente precisa nesse momento dizer, ó, basta, a gente resolve as coisas conversando, né? E quando não dá mais certo, cada um segue seu caminho e a vida segue, mas não admitindo esses comportamentos violentos. Então a gente precisa interromper a violência, é o primeiro sinal. Primeiro sinal de violência, interrompa, porque senão
vai se tornando costumeiro. E aí a mulher vai sendo enredada naquela violência e ela começa a ficar confusa, não sabe o que é amor, o que é violência. Uma vez, porque muitos homens assim agridem e falam, não, eu só te bato assim porque eu te amo. Eu te amo tanto que eu te agrido. Então quem ama tanto protege, quem ama tanto guarda. Quem ama não bate, quem ama não mata. Então a gente precisa treinar isso. Isso treina onde? Na escola. Então a educação é um instrumento importantíssimo para a gente coibir a questão da violência doméstica. Tenha coragem. Aquela primeira fala, e eu vou contar uma historinha para finalizar. É uma historinha de autoajuda, mas que eu costumo usar muito. Eu uso em palestra, quando eu era professora eu usava na escola. Ela é bem rapidinha, mas tem um significado muito impressionante. Conta que um rei chamou os magos do reino e falou o seguinte, vocês vão andar pelo mundo, vão conhecer gente, povos, e só retornem quando tiverem uma única frase que resuma todo mundo. Então os magos foram para o mundo. Quando o rei nem esperava que eles voltassem mais, estavam velhinhos, eles retornam e falam, rei, conversamos com as pessoas, com os povos, conhecemos muita gente e trouxemos uma frase que resume o mundo. E aí o rei ficou curioso e nós também, né? Todo mundo fica curioso. Qual é a frase que resume o mundo? A frase que resume o mundo é, não tem almoço grátis. Isso é muito real. Nada, absolutamente nada nesse mundo é de graça. Então é tudo razão e consequência. Se você quer dar amor, você tem que pagar o preço, né? E nem sempre o preço é financeiro. Quer dar amor, tem que dar amor. Quer receber amor, tem que dar amor. Quer receber respeito, tem que dar respeito. Né? Você quer passar no concurso? Não dá para passar no concurso e ficar o dia todo assistindo televisão. Vendo televisão, olhando no celular, vendo postagem no YouTube. Não tem jeito. Então você tem que pagar o preço. Você tem que colocar objetivos na vida. Ah, eu quero ser delegada de polícia, eu quero ser professora, eu quero ser uma boa vendedora, eu quero ser dono do meu comércio. Então você tem que colocar como objetivo e fazer essa pergunta. Qual é o preço que eu tenho que pagar para chegar nesse lugar? E a partir daí as coisas vão começar a confluir, vai conseguir somar forças para chegar nesse local. Porque ele também diz que vento não sopra a favor de quem não sabe onde quer ir. Então você tem que saber onde você quer ir e tem que pagar o preço por isso. E aí é para tudo. Se você pratica o crime, qual é o preço que você paga pelo crime praticado? É a prisão, né? Achincalhamento, é a vergonha social. Por outro lado, você quer passar no concurso, gastou ali, não é gastou, investiu o seu tempo, né? Final de semana, perdeu todas as festas, os encontros de família e passou o tempo todo estudando. Depois tem um preço? Tem. Você vai conseguir lá ver seu nome na lista de aprovados, né? E estar no concurso que você sonhou, que você desejou. Então, para todas as coisas, tem que pagar um preço. Em casa, no relacionamento. Quer viver bem com a sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos? Tem que dar o quê? Respeito, carinho, enxergar o outro como pessoa. Então, tudo tem a ver com o não ter almoço grátis. Então, se você pensar que todas as coisas têm um preço, então você vai começar a agir de forma mais consequente. Eu vou agir de uma forma porque eu sei que eu vou pagar um preço por aquela atitude que eu tive nesse momento. Então, acho que é uma frase bem importante e que serve para todas as áreas da nossa vida, no relacionamento, com relação ao trabalho, ou até mesmo com relação a quem não faz nada. Faz nada, fica na contemplação, o tempo todo esperando que alguma coisa na vida aconteça. Tem preço isso? Tem. Qual é o preço? O aleatório. Você não sabe o que vai acontecer com você. Então as pessoas precisam ter foco na vida. Foco, e aí sim você vai ser uma pessoa mais responsável com você e com os outros. Você, pai e mãe, está procurando uma escola para o seu filho? Acabou as férias, é hora de estudar. Venha já para Mundo Encantado. Não perca tempo. Aqui nós temos aulas do maternal ao 3º ano do ensino fundamental, com turnos parcial e integral. Professores altamente qualificados, especialistas, com aulas de inglês, balé e jiu-jitsu, além de acompanhamento nutricional. São 17 anos de experiência cuidando do seu maior bem, o seu filho. Não perca tempo, venha já para a escola Mundo Encantado. Fica aqui na QL 7, Conjunto C, Lote 12, Itapuã 2.
telefone é o 3467-2514. Olha, a escola muito bonita, um ambiente tranquilo, amplo, espaço muito bacana para os seus filhos, com aula de vídeo, sala de jogos, tudo para atender o seu filho com a maior qualidade, com o maior carinho do mundo. Venha já para Mundo Encantado! Hello, do you speak English? No? Oh my God, come to Yes! Não entendeu nada do que eu falei? Então vem para Yes Idiomas, fica aqui no Paranoá, em frente à quadra poliesportiva. Olha, um ambiente tranquilo, bonito, arejado, salas ambientadas, todas com ar-condicionado e também com TVs. Aqui na Yes Idiomas são 47 anos no mercado de idiomas. Olha, as aulas são todos os dias até os sábados, viu? Em turnos manhã, tarde e noite, com condições especiais para matrícula. Eu tô aqui com a coordenadora dos cursos de inglês e espanhol e ela vai falar pra gente um pouco do método de ensino, que é bem bacana e bem gostoso de aprender inglês e espanhol, né? Sim, a gente tem um método bem dinâmico, como você falou, todas as nossas salas têm TVs, a gente realmente explora o inglês de uma maneira que não fica maçante, a gente propicia o domínio de todos os âmbitos da língua e o ponto mais importante é que nós temos alunos separados pelas idades, então você não vai ter um aluno que vai ver um conteúdo que não interessa a ele. Ele vai realmente lidar com o inglês na realidade dele, no cotidiano dele, porque a gente quer um aluno que, além de falar aqui dentro, consiga falar lá fora. E para todas as idades, né? Todas as idades. A gente, inclusive, tem alunos de 4 aninhos e também tem um aluno de 87 anos. Então, é sempre tempo. Olha aí que coisa bacana, então não perca tempo, venha para Yes Idiomas, fica aqui em frente à quadra poliesportiva do Paranoá, o telefone é o 3553-6364, o WhatsApp é o 99404-8994. Come to Yes! Foi a primeira obra de Brasília. Brasília começou aqui. Uma pequena guarita de madeira, onde uma média de 5 mil homens comiam no local. O presidente vinha. Comia aqui nesse local e quando queria se divertir com mulheres, ia para a Cidade Livre, que hoje é o atual Núcleo Bandeirante. Ele começou em 1956. Meu pai, se ele estivesse vivo hoje, estaria com 90 anos. Eu tenho uma média de 44 anos aqui de barragem. Foi tombado como patrimônio histórico, mesmo o Infam não ter o respaldo de querer tombar. Houve realmente a proposta de tombamento, mas eu recusei o tombamento para que eu não viesse ausentar do espaço. Carne de jacaré, carne de rã, cordeiro, galinha caipira, grelhados, churrascos, petiscos. De terça a domingo, de 11 da manhã às 21 horas. Minha pretensão até então é funcionar das 6 da manhã como lanchonete e fechar a casa como restaurante até a meia-noite ou até o último cliente na casa. Coisa maravilhosa é saborear um bom café, né? Você tem uma opção muito boa aqui no Paranoá, que é o café com design. Que você saboreia um delicioso café com grãos moídos na hora. Também tem cervejas artesanais aqui do Distrito Federal e uma vitrine de salgados. Olha só, você quer fazer o seu negócio, a sua casa com design perfeito? Aqui também é o seu lugar. Café com Design conta com o escritório de design Silene Ventura. Um bom lugar para você fazer bons negócios e saborear aquele delicioso café. Vamos lá?